Profissões em alta para 2023. Olá, meu nome é Emily. Olá, eu sou o Aleph. E nós fazemos parte do time de marketing da CIRC. E hoje trouxemos esse tema para a gente discutir um pouco sobre essas profissões que estão vindo com tudo agora no ano de 2023. Não só para você que de repente está querendo mudar de área, né? Mas também para se atualizar, para entender um pouco sobre as mudanças do mercado, ou de repente uma pessoa que tem uma empresa contratar um desses profissionais que a gente vai conversar, né? É um acerto muito legal. Exatamente. A gente trouxe aqui, na verdade, uma listagem que foi divulgada pelo próprio LinkedIn, onde eles falam um pouquinho sobre essa tendência aí de mercado para o futuro, né? Aí, o legal é que, assim, essas profissões, elas estão sendo nomeadas agora, mas elas já existem profissionais que fazem o tipo de serviço que a gente vai falar aqui, mas agora, de uns tempos para cá, elas estão sendo nomeadas e muito mais vistas, né? Exatamente. Tem até algumas profissões que foram um pouco mais segmentadas e reformuladas. Hoje elas trabalham de uma forma um pouquinho mais específica, mas a gente vai trazer todas essas informações detalhadas aqui para vocês. E eu vou deixar aqui também no nosso box de descrições essa listagem completa do LinkedIn. Então a gente não vai citar as 25 profissões que eles destacaram por lá, mas você pode com certeza clicar aqui para ir lá conferir a listagem completa. É isso aí. Bom, então vamos começar, Aleph. Vou Vamos deixar lá. com você aí falar da primeira profissão que você separou. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Na verdade, essa lista de empregos, né, ela não só reflete essas tendências de mercado, mas ela traz várias informações que podem ajudar até o empresário mesmo a tomar algumas decisões, né? E pensando nisso, a primeira delas em si, a gente vai falar sobre o analista de privacidade. O que é isso, Emily? O que acontece? Novidade, hein? Vamos lá. Você já parou para pensar, na verdade, em todas essas informações que a gente compartilha de forma online, por exemplo? É muito interessante manter tudo isso muito bem organizado, muito bem privado, né? Para não vazar nenhum tipo de informação que não tem necessidade. Exatamente. Na verdade, esse tipo de assunto ele não é tão novidade assim, mas ele se tornou um pouco mais falado depois que foi divulgado e que entrou em vigor mesmo a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então aí que a gente começou a falar muito mais dessa área, a gente começou a se preocupar muito mais com esses dados online, enfim, essas informações todas, e é justamente aí que nasceu essa demanda desse profissional, esse analista de privacidade mesmo. Bom, então esse profissional precisa estar bem atualizado com a LGPD, porque quando se trata de dados pessoais das pessoas, de terceiros, é uma necessidade muito maior de cuidado, né? Para não vazar informações aí. Mas então, quais são as características que esse profissional precisa ter para desenvolver bem esse serviço? Ótima pergunta. Na verdade, esse tipo de profissional, geralmente, ele tem que ser uma pessoa muito analítica. Ele tem que ser aquele profissional mesmo que é muito atento a todas as regras da empresa, a cultura em si da empresa, no geral, e ele tem que ser essa pessoa extremamente metódica mesmo e organizada. Por quê? Ele que fica responsável por cuidar desse fluxo de informações e de dados em si de toda a empresa. Então, além de tudo, ele tem que ser uma pessoa muito esperta, muito antenada, muito atualizada por conta disso, né? Ele precisa conhecer um pouquinho também de todas as áreas para entender de onde vem essa informação, para onde vai, como é tratada essa informação ali internamente. Então, é uma profissão, é uma área muito relevante, principalmente agora, né, no futuro e com esse monte de tecnologias que a gente tem e com esse fluxo de informações todas que a gente utiliza no próprio dia a dia, né? E a gente sabe que... A gente vê, na verdade, no nosso cotidiano, como é fácil vazar informações, né? Nossa, total. Por exemplo, a gente que tem rede social, quem usa, né, rede social sabe que é uma necessidade muito grande de proteger os dados, senhas, porque para uma pessoa hackear a sua conta, pegar seus dados, é muito fácil. É muito fácil. Então, se você não tiver um grande cuidado ali, você acaba perdendo suas coisas, né, suas contas. Sim, e hoje, na verdade, a maioria das empresas trabalham com dados, tanto de colaboradores, né, internamente na empresa, mas dados de fornecedores, dados de clientes. Então, ou seja, a gente produz muitos dados, né, diariamente também. Então, é muito importante a gente ter atenção, sim, né, a todos esses processos e a todas essas máquinas e contas que a gente cria e tudo mais,
Porém, esse profissional, ele atua especificamente para isso, tá? Ele é um profissional que vai cuidar desses dados, vai tratar esses dados e cuidar para que eles sejam armazenados e estejam disponíveis da melhor forma possível. Eu acredito que a empresa que tiver esse profissional vai ter vários benefícios, principalmente não vai ter tanta dor de cabeça em se preocupar com essa questão de dados de clientes, principalmente. Exatamente. Né? Eu até destaquei, na verdade, aqui falando dessa questão dos benefícios, que o próprio LinkedIn, ele dita que esse profissional que vai ser o analista de privacidade, literalmente, a principal função dele, ali, o principal benefício, na verdade, desse profissional nessa área é manter a organização desses processos internos onde existem fluxo de informações. Então, em qualquer área, na verdade, a gente trabalha com esse fluxo de dados e informações. E a outra função principal, né, é centralizar essas informações relevantes e armazená-las da melhor forma possível. Isso é o próprio LinkedIn que dita com base no que já está sendo disponibilizado de vagas dentro da própria plataforma. Então, de forma bem resumida, a principal função desse profissional é olhar para a organização, olhar mesmo para a empresa em si e entender como que funcionam essas informações, esse fluxo de dados internamente da empresa, centralizar ao máximo essas informações, né, de forma que ela não esteja disponível para todo mundo dentro da empresa ou não esteja disponível num local que seja de fácil acesso para vazar essas informações e lidar com elas da melhor forma possível, tá? Bom, se você é um profissional, então, totalmente cuidadoso, analítico, né, que tem interesse nesse tipo de área, de repente vale a pena aí se aprofundar um pouco mais, né? E se você tem uma empresa e precisa de um profissional desse, com certeza vai valer super a pena, né? Vai demais. Uma grande segurança para a empresa. Sim, muito. E geralmente mesmo esses profissionais, eles são nomeados como profissionais da área de TI mesmo, geralmente, ou então advogados mesmo que trabalham especificamente nessa questão da privacidade dos dados, das informações. Então, acho que vale a pena ter um pouquinho mais de atenção a esses seus dados e, como a Emily falou, procurar aí lidar com esses dados da melhor forma possível agora para o futuro, né? A gente conversou então um pouquinho sobre dados, sobre conteúdos em si, e eu vou deixar a Emily falar agora um pouquinho então sobre uma outra profissão que também está muito em alta e vai estar agora para o futuro, né, Emily? Bom, vamos lá. Aleph, você já ouviu falar sobre o design de conteúdo? Com certeza. Olha só, gente, mais uma profissão aí chegando no mercado. Quando nós falamos em design, a gente já entende que se trata de um profissional que ele apresentará um projeto personalizado de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu pedido, certo? Sim. Logo, o design de conteúdo também terá essa função de apresentar um serviço personalizado com estratégias para a sua empresa que atinjam diretamente o cliente, para melhorar a experiência do cliente quando ele se deparar com a sua empresa, com o seu tipo de conteúdo, ou seja, é um profissional que fará um serviço totalmente personalizado para que o seu cliente receba aquilo que ele precisa saber, aquilo que ele está procurando, atender a necessidade do cliente. Olha só que demais, não? Então, na verdade, esse profissional é uma pessoa que ele fica responsável por essa estratégia de se comunicar e lidar com a comunicação geral da empresa para aquele público em específico. Exatamente, Aleph. Ele vai traçar estratégias para que o conteúdo que a sua empresa desenvolva chegue até o seu cliente da forma correta, da forma como ele quer te ver, certo? De forma bem assertiva ali, né, para o público em si. Isso mesmo. E além disso, ele é um profissional que se encaixa em todas as áreas. Porque a gente sabe que não tem como você ter uma empresa, mas não desenvolver o seu conteúdo, não mostrar para as pessoas aquilo que você apresenta, o seu serviço, o seu produto. Então, ele se enquadra em todas as áreas. E aí você consegue criar um conteúdo, a equipe interna da sua empresa, né, se você tiver uma, consegue desenvolver um conteúdo totalmente estratégico de acordo com esse design de conteúdo. E quais são, por exemplo, as principais áreas de atuação assim que a gente vê hoje, profissionais dessa área? Assim? Olha só, ele consegue trabalhar com produtos e serviços da sua empresa, sites e aplicativos, blogs, mídias sociais, marketing off e online. Então, legal. Assim, é bem flexível isso, sabe? Ele consegue se adaptar ali de acordo com a necessidade do cliente, né? Porque esse profissional tem aquele lema. Primeiro, a necessidade do cliente. Depois, a gente vê como que a gente vai fazer. Vamos primeiro analisar ali o que o cliente está pedindo, o que ele quer no momento,
Porque a gente sabe que o mercado muda constantemente. Isso é verdade. Né? O que era há 5 anos atrás já não é mais hoje. Funciona de outra forma. Com certeza. Então, com base em todas essas mudanças, ele analisa o que o cliente precisa. E aí, claro, depois vai ver como que vai ser desenvolvido isso, né? Esses sites de grandes empresas, por exemplo, uma Coca-Cola, um Google e tudo mais, sempre então tem um especialista mesmo, no caso aqui, design de conteúdo, né? Um especialista focado nesse design de todo o conteúdo por trás, né? Por exemplo, um site da Coca-Cola, com certeza ele é formatado daquela forma ali, porque diz respeito muito ao tipo de conteúdo que a empresa quer oferecer, né? Ele poderia ser de uma forma completamente oposta ao que é hoje, mas ele está daquele jeito, talvez um pouco mais divertido, descontraído. No site da Coca-Cola, eu não abri recentemente, mas deve ter uma foto de família, alguma coisa assim, enfim, né? E a gente sabe que até a Coca-Cola, para ela se manter no mercado, é necessário se atualizar, né? É necessário ficar de olho. A gente sabe que a Coca-Cola é uma grande marca, né? Não temos dúvidas disso. Sempre se adapta também, né? Exatamente, mas ela só está no mercado por conta de várias atualizações, modificações com o passar do tempo, né? Exatamente. O que ela fazia antes, por exemplo, que era colocar um anúncio num jornal impresso, muito tempo antes das mídias sociais, por exemplo, hoje já funciona de outra forma, então ela foi se adaptando e moldando esse conteúdo todo para falar com as pessoas da melhor forma possível. Sim. Que é o objetivo mesmo da área, né, do profissional de design de conteúdo, né? E é assim que a empresa vai evoluindo, vai crescendo, né? Conforme essas adaptações. E fala pra gente, Emily, por que uma empresa ela deve se preocupar em contratar um profissional mesmo para cuidar desse design do conteúdo e da comunicação toda da empresa em si? Olha, a empresa que contrata esse tipo de profissional, né, ela está contratando um serviço personalizado para a empresa de acordo com o segmento, de acordo de como é o cliente, como o cliente age, quais as atitudes dele. Fora que, assim, a proximidade entre cliente e marca fica muito mais estreita. E isso é ótimo, porque quanto mais próximo da marca, mais o cliente vai querer consumir, mais o cliente vai querer estar perto, né, interagir com a marca. Então, assim, isso para as vendas é essencial. Quanto mais perto o seu cliente estiver de você, melhor será a sua venda, né? Fora que, consequentemente, ele vai ter mais confiança em consumir o produto, né? Em sempre querer adquirir aquilo. Então, é muito legal ter esse tipo de profissional por conta disso, né? Além de que os benefícios que a empresa vai ter são grandes, né? Porque ele será mais assertivo na estratégia, levará aquilo que o cliente realmente está procurando, não vai ficar fazendo conteúdos ali só jogando no ar para ver se dá certo ou não, né? A assertividade é muito necessária e ele vai ajudar a contribuir com isso, né? Ele vai traçar essa estratégia e direcionar para a equipe para que ela possa repassar o conteúdo, né? Para que ele seja realmente útil para aquilo que o seu público precisa. Exatamente. O importante, né, dessa profissão e dessa área, se você não é um profissional, mas pretende, né, aderir à sua empresa, esse tipo de serviço em si, é isso. É melhorar e atrair melhor o seu público para a sua empresa, para que você venda um produto ou serviço, né? E que essa comunicação seja feita da melhor forma, né? Exatamente isso. Além de que esse profissional, ele já tem passos que ele traça para entregar a melhor estratégia para a sua empresa. Então ele vai atrás de saber quem é o público, do que o público precisa, qual que é a linguagem que ele usa, que a gente discute bastante sobre isso. A gente, inclusive, já falou, né, sobre a linguagem do cliente, do público, quais canais que eles usam para interação, né? Ou seja, quanto mais assertivo você for, quanto mais você descobrir as dores do seu cliente, melhor. E esse profissional, com certeza, trará o melhor para a sua empresa nesse sentido. Então, de repente, você trabalha nessa área e quer entender um pouco mais, ou está à procura desse tipo de profissional, vale a pena você dar mais uma pesquisada aí sobre o que o profissional de design de conteúdo faz, tá ok? Lembrando que a gente vai deixar aqui todos os links para você pesquisar, para você também ver as outras profissões que fazem parte dessa lista que o LinkedIn disponibilizou. Bom, Aleph, já falei bastante aqui, vou deixar com você agora para falar
do próximo profissional, que envolve um pouco mais a área da tecnologia, né? Isso, relacionado à tecnologia mais uma vez, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente percebeu, tanto vendo essa listagem, quanto vendo um pouquinho mais sobre essas tendências mesmo para o futuro, né? A tecnologia veio para ficar, não tem como fugir, então a maioria dessas profissões, no geral, elas são relacionadas a essa área de tecnologia, não é uma regra em si, que a gente sabe que algumas coisinhas, algumas profissões, algumas estratégias fogem um pouquinho desse foco em si só na tecnologia, mas todas as áreas de mercado, elas tendem a usar algum tipo de tecnologia em si, né? Uhum. Então é isso que nos leva a essa próxima profissão, que é o analista de suporte de TI. Fala para mim, você já precisou de ajuda para utilizar alguma máquina, algum tipo de software, algum aplicativo alguma vez na sua vida? Eu acho que todo mundo, hein, Aleph? Todo mundo. Não é muita tem coisa como. nova que aparece, né? Muita coisa. E a gente não consegue resolver tudo sozinho, Não, né? pá. Sempre precisamos de uma ajuda ali. Exatamente. Então, se a gente já precisou de algum tipo de ajuda para lidar com algumas dessas coisas algum dia na nossa vida, a gente precisou da ajuda de um analista de tecnologia, né? Na verdade, um analista de suporte de TI. Porque a gente precisou de um suporte para utilizar aquele tipo de tecnologia em si, né? Então, esses analistas, na verdade, peguei até a definição que o próprio LinkedIn disponibilizou. Esses analistas de suporte, eles trabalham para auxiliar os usuários desses sistemas virtuais e dessas máquinas em si, ou dispositivos tecnológicos e plataformas digitais. Então, eles são verdadeiros conselheiros ali, que nos ajudam a lidar com aquela tecnologia da melhor forma possível, né? O papel principal, né, desse tipo de profissional é isso, entregar o máximo de soluções possíveis ou corrigir alguns problemas para que você trabalhe com essa tecnologia de uma forma completamente amigável, né? Bom, é o tipo de profissional que dá uma baita de uma ajuda na empresa, né, Aleph? Sim. Mas quais são as características, então, que esse profissional precisa ter? O que conta um pouquinho mais sobre ele? Geralmente, esse profissional mesmo é ou um técnico de TI mesmo, ou ele é um programador, uma pessoa que trabalha ali com a tecnologia, né, na palma da mão o tempo todo, e talvez até pessoas que trabalhem com atendimento ao cliente também. Geralmente, essas big techs, né, empresas grandes de tecnologia, têm pessoas relacionadas a essa área no próprio atendimento direto com o cliente também. Porque, querendo ou não, o cliente vai utilizar aquela plataforma, aquela tecnologia. Então, é necessário que tenha uma pessoa prestando esse suporte, se comunicando muito bem, passando as informações de uma forma muito clara, assertiva, objetiva, para que aquela pessoa continue utilizando aquela ferramenta em si. Dito isso, no mundo que tem várias empresas de tecnologia e muita tecnologia agora, muito concorrente e tal. Então é necessário que a gente trabalhe mesmo aí com relação a esse relacionamento com o cliente para que fidelize ele com relação àquela plataforma, né? Nossa, na prática, então, deve ter bastante coisa para fazer, né? Porque pensa, cada empresa é de um tamanho, tem, né, diversos funcionários, algumas outras é mais reduzida, mas o trabalho mesmo em si deve ter bastante coisa ali sempre para fazer, para resolver, né? Sim, sim. Ele, na verdade, ele faz exatamente ele tem esse contato direto com a tecnologia. Então, ele faz suporte técnico, sim, nesses softwares, instala, instrui os usuários a utilizar, faz treinamentos, enfim. É um profissional muito antenado às tecnologias, é um profissional que geralmente atende bem às mudanças e atualizações, né? Porque ele está literalmente inserido naquela área que é muito adaptável, né? Toda hora surge uma tecnologia nova, ou até as antigas se atualizam para funcionar de uma outra forma. Então ele tem que ser um profissional muito dinâmico. Olha, me arrisco a dizer que essa área, esse tipo de profissão nunca vai sair de moda, né? Nunca. Nunca vai. A gente sempre vai estar precisando desse tipo de profissional, qualquer empresa, né? Porque esse profissional tem como foco mesmo solucionar o problema, ou deixar o relacionamento do usuário melhorado, né? Deixar de uma forma melhor com relação ao uso daquela ferramenta em si. E com a tecnologia do jeito que está hoje em dia, a gente não vai parar de usar nunca, né? E pode ser que, por exemplo, você já tenha esse tipo de conhecimento, esteja ali alinhado com a área e que basta algumas mudanças para você se tornar esse analista de suporte de TI, né? Que o mercado
com certeza vai estar precisando bastante de você. Sim, com certeza. E a gente sabe, na verdade, que cada empresa, cada nicho, né, de mercado tem ferramentas e estratégias específicas, mas todos eles, ou pelo menos a grande maioria, necessita de algum tipo de tecnologia, né? Com certeza. Então, o principal benefício mesmo de ter um profissional, analista mesmo de suporte de TI na sua empresa é isso. Romper essas barreiras da tecnologia em si para com o usuário, a pessoa que vai utilizar mesmo essa tecnologia ali no dia a dia. Mas, na verdade, o principal, que é uma coisa que a gente sempre conversa aqui internamente, é a agilidade mesmo para a resolução de problemas. Tecnologia, elas vão dar problemas, né? São, enfim, criações humanas, né? Então, sempre que tem um humano por trás ali, a gente sabe que é suscetível a erros. Então, é legal ter uma pessoa, pelo menos presta um suporte na sua empresa, ou se você é um profissional e deseja entrar nessa área do suporte, saiba que é uma área muito gigantesca e que com certeza você vai ter algum tipo de contato. Então, além de lidar com toda essa tecnologia de uma forma bem mais assertiva e da agilidade também na resolução de problemas, geralmente esse profissional aqui da área de TI, ele tende a trazer novas ideias, novas tecnologias para a sua empresa, a fim de automatizar todos esses processos e melhorar mesmo a empresa no geral, né? E vamos falar então da nossa próxima profissão que a gente separou aqui, mais um profissional da área de estratégia, Emily, é isso? Isso aí, Aleph. Bom, vamos começar então a falar um pouco sobre o analista de marcas. Mais uma vez, batendo naquela tecla de que o mercado está em constante movimento, o mercado Sim. está em constante mudança. E se você não ficar atento a essas mudanças, a sua empresa, infelizmente, vai ficar para trás. Bom, do que se trata então esse analista? Vou até aqui ler para vocês. O profissional, ele usa pesquisas de mercado para apresentar insights estratégicos sobre o desempenho da marca. Ou seja, com base nas pesquisas de mercado a respeito da marca, como as pessoas veem a marca, ou até mesmo como as pessoas veem aquele nicho, com base nesse resultado, ele te apresenta insights estratégicos para fazer mudanças, para você estar em maior destaque no mercado, para que de repente você desenvolva um novo produto, um novo serviço, porque afinal de contas, para você desenvolver algo novo, para você melhorar, inclusive, também, você precisa saber o que o mercado está pedindo. Não adianta você dar um tiro no escuro, fazer uma coisa que você não sabe se vai dar certo ou não, né? É sempre uma perca de tempo, uma perca de dinheiro, de recursos, né? Ou seja, com base nesses dados que o analista te apresenta, ele consegue traçar estratégias para a sua marca melhorar no mercado, para a sua marca ser mais vista, para que ela apresente um novo serviço com base no que as pessoas estão querendo, com base no que o cliente ali ele está precisando. Tá, eu não sei se eu entendi, na verdade, esse analista de marcas, ele se preocupa, na verdade, com o posicionamento da sua marca com relação ao mercado, é isso? Exatamente, mas também nada impede dele... é claro, ele analisa o posicionamento da sua marca, mas também pode analisar o nicho em que você atua, como ele está atualmente, né? Mas concorrência, talvez. Concorrência, mas o principal foco dele é o desempenho da sua marca, né? Porque por mais que você confie ali no que você está fazendo, no seu serviço, no seu produto, você precisa saber o que as pessoas acham do seu produto, né? Inclusive, foi uma matéria que eu aprendi na faculdade sobre essa pesquisa de mercado, né? Para você saber qual marca que está na boca do povo, qual marca é mais lembrada. Tudo isso é com base em pesquisas. Aquela top of mind, por exemplo, isso, né? Exatamente. As empresas mais lembradas de cada área, enfim. E para você saber qual que está sendo o desempenho da sua empresa, da sua marca no mercado, você precisa pesquisar, você precisa ir atrás para saber o que as pessoas acham, né? Será que ela está sendo bem vista? Será que sua marca é lembrada pelas pessoas? Então, esse analista vai trazer isso para você. Então, na verdade, é muito melhor você lidar com o posicionamento da sua empresa, enfim, da sua marca em si no mercado, e você vai ter um retorno muito maior, na verdade, se você tiver um profissional trabalhando mesmo a sua marca nesse sentido no mercado, né? Sim, totalmente, porque aí você não perde tempo, dinheiro, você é muito mais assertivo quando for falar com o seu cliente, quando
for apresentar algo novo para o seu cliente, você vai saber qual que é a necessidade dele, o que ele está procurando, né? E isso você pode aplicar de diversas formas. Você pode aplicar tanto na comunicação que a empresa tem com o cliente, ele pode traçar estratégias para você melhorar essa comunicação, né? Afinal, as pessoas também buscam coisas novas, interesses novos, né? Sim. Sempre está mudando isso. E também para melhorar o seu produto e serviço, né? Para saber o que as pessoas estão achando sobre o que você vende, se precisa melhorar alguma coisa, se talvez não é aquilo que elas estão procurando e você, né, precise renovar a sua marca. Ou seja, é muito mais assertivo do que você simplesmente ficar tentando fazer coisas que muitas vezes não vão dar retorno, né? Esse profissional aí é de grande ajuda para a empresa, então, para a empresa principalmente que quer crescer e se destacar no mercado. Isso aí. Na verdade, enquanto a gente estava conversando sobre isso, eu lembrei de um case que a gente estudou até na faculdade mesmo, da Coca-Cola de novo, né? Lembrei dela outra vez, mas relacionado, se não me engano, ao lançamento do H2O. Que é uma marca atrelada à Coca-Cola, né? Sim. E esse trabalho todo foi feito em si por um analista de marcas em si, e eles descobriram que era muito mais assertivo e que ia ser muito mais bem aceito uma marca como o H2O, por exemplo, trabalhar ela de forma separada da Coca-Cola, mesmo sendo da mesma empresa e tudo mais, porque eles queriam atingir um outro público, eles queriam lançar esse novo produto, na verdade, para atingir um público diferente, enfim, pessoas que não quisessem, na verdade, necessariamente tomar a Coca-Cola ali naquele momento, ou buscavam uma alternativa que parecesse um pouquinho mais saudável, mais leve, sabores cítricos diferentes e tal. Então, esse analista de marcas detectou isso, que era melhor eles lançarem outra marca, outro tipo de estratégia mesmo relacionada a essa marca, do que atrelar a Coca-Cola, mesmo sendo da mesma marca, né? Tudo dentro desse guarda-chuva que é a empresa Coca-Cola em si. Mas achei muito legal, porque eu lembrei desse caso em específico, e só foi possível por conta do trabalho de um analista de marcas, né? Sim, com certeza. E já puxando um gancho aqui, a gente sabe que as marcas, com o passar do tempo, elas são vistas de formas diferentes, né? A gente sabe que grandes marcas passam por polêmicas, acabam sendo mal vistas, né? Recentemente, uma grande marca, que é a Balenciaga, foi mal vista pelo público, né? Fez ali uma campanha que foi totalmente cancelada, né? Sim. Ou seja, como será que as pessoas viam a marca há um ano atrás e como que elas veem agora, né? Ela vai ter que fazer muito provavelmente, ela vai ter um trabalho gigante de reposicionamento de marcas mesmo, né? Porque a galera já vê essa marca de uma forma um pouquinho diferente hoje, e uma marca tão gigantesca assim não pode simplesmente deixar de existir, né? Então, eles vão fazer um trabalhinho aí para com certeza mudar essa visão das pessoas com relação à marca deles, muito provavelmente vindo de um trabalho de um analista da marca, né? Sim, claro que, né, não quer dizer que a sua empresa talvez passe por isso, por um grande cancelamento, né? Não, mas com às certeza vezes um reposicionamento de marca aí, às vezes pode ser importante para o seu crescimento. Sim, até mesmo se você possui uma marca e quer fazer um lançamento de um novo produto ou de um novo serviço, ou então mudar o canal que você utiliza para a divulgação desse produto ou serviço. Para cada tipo de canal ou de divulgação ou de posicionamento, é necessário que você trabalhe a sua marca de uma forma diferente do que num tipo de player anterior, né? Então, muito válido também. Isso mesmo. Bom, então foram essas as profissões que nós trouxemos aqui para discutir um pouquinho com vocês, né, que estarão em alta no ano de 2023. E é claro, tem algumas outras aí para vocês pesquisarem. Vamos deixar o link aqui na legenda desse vídeo para você ficar aí atento, a todas as mudanças no mercado. Exatamente. E é legal destacar mais uma vez que, independente se você é um profissional mesmo e pretende se atualizar ou pretende iniciar numa dessas carreiras que a gente destacou aqui, ou se você for uma empresa, o importante, né, e o nosso objetivo com relação a esse vídeo é te trazer a tendência. Então, se o mercado já pede profissionais dessas áreas todas, é porque existe um caminho sendo traçado no mercado. Então, se você tem alguma empresa ou tem um negócio, é importante que você saiba dessa tendência para saber como posicionar a sua empresa com relação ao futuro.
E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo aqui pra gente e comentar aqui se você é um profissional de algumas dessas áreas ou se você tem uma empresa e pretende contratar algum profissional dessas áreas também, deixa aqui pra gente saber, tá bom? Obrigadão, gente! Até a próxima!